Galera, lá se foi mais uma rodada de Natal da NBA, rodada de Natal da temporada 23-24, e vamos aqui então falar, obviamente, dos jogos da rodada de Natal e também da semana 9, fazer aquele resumão do nosso Curtinhas do BL, sétima edição, o resumão da rodada 9 da NBA, semana 9 e também rodada de Natal. Vamos começar com o que teve de melhor, então, falar de Nikola Jokic, que foi eleito aqui, por mim, o jogador da semana, Nikola Jokic, que ontem, junto com o Denver Nuggets, bateu o Golden State Warriors no jogo de Natal, né? E nessa semana 9, assim como o seu time Denver Nuggets, 5 jogos, 5 vitórias na semana 9 da NBA. E foi eleito aí o jogador da semana aqui pelo Bola Laranja, com médias de 22,8 pontos, 41% na bola de 3, 11,8 rebotes e 7,4 assistências. Jokic muito inteligente, também teve aí 96% nos arremessos de lance livre, então mantendo aí sempre a sua constância, né, suas boas atuações e colocando o Denver de volta na linha. Então, falando aí mais especificamente da rodada de Natal, claro, né, e também dos números da nona semana, 5 jogos, 5 vitórias, Nikola Jokic, o melhor até aqui, né, na semana 9. Lembrando, rapaziada, que esse Curtinhos do BL sétima edição, ele vai pegar do dia 18, segunda-feira retrasada, até ontem, dia 25, segunda-feira passada. Geralmente é do dia da segunda a domingo, mas, óbvio, colocamos também a rodada de Natal nesse Curtinhas do BL, edição de número 7, certo? E mantendo, então, né, já que estamos falando de Denver Nuggets, o Denver Nuggets também coloquei eles aqui como o time da semana, tá? Nikola Jokic, jogador da semana, o Denver Nuggets, o time da semana, 5 jogos, 5 vitórias. Observei aí, principalmente na noite de Natal, um time que mostrou o porquê foi campeão ano passado, né? Principalmente se falando aí do quinteto titular. Já vou dar um spoiler, tá no top 5, então vou detalhar mais daqui a pouquinho, mas é o time mais quente aí, vamos dizer, até aqui, né? Então 5 jogos, 5 vitórias, 4 jogos na semana 9, mais o jogo da noite de Natal. Sem muito o que falar, acho que o Nuggets vem mostrando aí o porquê tá defendendo o título, é o atual campeão. O jogador que amassou o aro, agora a gente vai virar lá pro outro lado, né? O lado ruim da coisa foi o Devin Booker. Plus minus de menos 17 e aproveitamento de 16,7% na bola de 3. O Nuggets, desculpa, o Suns perdeu os 3 jogos até aqui, né? Na semana 9. Semana se encerrou com 3 jogos e 3 derrotas pro Phoenix Suns. E o Devin Booker com esse plus-minus aí. E, obviamente, o aproveitamento de 3, né? O Booker, que é um ótimo arremessador, né, forçou um pouco a barra, não conseguiu ter o seu bom nível de atuação. Então, por isso que foi eleito o pior jogador da semana, o jogador que amassou o aro aqui nesse Curtinhas do BL. Claro que tem outros jogadores que, se a gente olhar por números, né, vai ter performado pior que ele, mas óbvio que pro que a gente espera de Devin Booker, né, a estrela que é o Devin Booker, é claro que ele ficou abaixo aí nesse quesito, então por isso ele foi eleito como o pior jogador da semana, assim como o Phoenix Suns, que foi eleito como o pior time da semana, time de Kevin Durant, né, time que amassou o aro na semana, como a gente gosta de colocar esse jargão aí. 3 jogos, 3 derrotas. Até conseguiu fazer um jogo interessante contra o Dallas, mas foi destruído também. Kevin Durant já dando declarações de que já está cansado de Bradley Beal só ficar machucado. Enfim, aquela velha história, né, que tem acontecido por onde o Kevin Durant tem passado. Acho que falta um pouco de maturidade para ele em algumas declarações. Dentro da quadra não temos o que falar de Durant, mas fora dela, muitas vezes é um pouco controverso. Então o Phoenix Suns não está num bom momento, né? Phoenix Suns hoje estaria fora até do play-in, é o 11º colocado na Conferência Oeste. Então, para um time que estava ali para ser contender, né, junto com o Nuggets, junto com o Lakers, junto com o Clippers, né, e agora se você olhar para o meio da temporada, já junto com o Wolves, né, se a gente olhar para os times que estão performando bem agora, o Suns está muito abaixo, então tá lá em 11º, não iria nem para o play-in, certo? Então, fechamos aqui os melhores jogadores, o melhor e o pior jogador da semana, o melhor e o pior time da semana, no nosso primeiro quadro do Curtinhas do Bola Laranja da semana 9 da NBA. É nossa 7ª edição do Curtinhas do Bola Laranja.
Seguindo aqui então, pessoal, vamos falar do quinto colocado, né, agora é a hora do nosso top 5 semanal, quinto colocado, que foi o Philadelphia 76ers, mas antes disso, né, aqui no meio do episódio, peço para você deixar o like, se inscrever aqui no canal para dar aquela força pra gente, como sempre, né. O Sixers, era o quarto na semana anterior, caiu uma posição, né, jogou sem o Joel Embiid no jogo de ontem, né, o jogo da noite de Natal, né, mas o ponto alto da semana foi justamente o Embiid. Marcou 51 pontos contra o Minnesota Timberwolves, né? Que é a melhor defesa da liga. Então, ponto alto aí foi esse jogo do Embiid, né? Nessa vitória contra o Wolves na semana 9. O Sixers, que tem 20 vitórias e 9 derrotas, é o terceiro no leste e teve 2 vitórias e 2 derrotas nessa semana 9. O problema, principalmente das derrotas, foi o banco de reservas. O banco de reservas, que até foi bem contra o Wolves, não conseguiu performar bem nas derrotas contra o Chicago Bulls, contra o Miami Heat. Então, isso foi um pouco da razão das derrotas. Claro que não contar com o Embiid, né, na noite de Natal aí, fica muito difícil, né? Esse time é centrado aí, o ataque principalmente é centrado no Embiid, então jogar sem ele é muito difícil. No geral, é o segundo melhor ataque e a terceira melhor defesa da NBA. Então, continua no caminho certo, o Sixers. Acho que essas derrotas nessa semana um pouco mais instável, com 2 vitórias e 2 derrotas, acho que é natural, né, mas o time está no caminho certo para o que a gente pensar, né, no começo do ano. Claro que o time que tem o atual MVP, a gente espera sempre coisas boas, mas com toda aquela história do Harden, enfim. Mas o time continua no caminho certo, então o torcedor do Sixers pode ficar tranquilo. Nessa semana 10, joga fora contra o Orlando, fora contra o Houston e fora contra o Chicago Bulls. Então, fechando aí o ano de 2023. Falei aqui os jogos até o dia 1º de janeiro, né? Na segunda-feira que vem. Certo? Seguindo, então, o nosso quarto colocado aqui no top 5 é o Oklahoma City Thunder. Oklahoma City Thunder, que caiu uma posição do nosso top 5 da semana anterior. Ele era o terceiro, né? E também teve aí uma semana um pouco instável, né? Se a gente comparar também com o Sixers. O Oklahoma, que tem 18 vitórias e 9 derrotas no total, é o terceiro no Oeste e teve 2 vitórias e 1 derrota na semana, tá? O aproveitamento na bola de 3, que vinha sendo muito efetivo, caiu bastante, né, consideravelmente. Ele estava perto da casa dos 40% nas semanas anteriores e ali nas três últimas semanas está na casa dos 33%. E é um time que confia bastante na bola de 3, né, tem bons arremessadores. Então, com certeza isso contribuiu para deixar para algumas vitórias escaparem, assim como foi a vitória, né, ou no caso a derrota para o Los Angeles Lakers, escapou porque o time forçou muito também na bola de 3, então, e não teve um aproveitamento legal, né. Continua tendo dificuldade contra os times com aproveitamento acima de 50% na Conferência Oeste, o que são 10 dos 15 times, né. 10 dos 15 times têm aproveitamento de mais de 50%. Então, é algo que precisa melhorar, claro, né, vencer os times que estão performando melhor na Conferência Oeste, já que é a conferência dele. E nessa semana vai ter chance aí, pois vai enfrentar os 2 melhores times da conferência, tá? Daqui a pouquinho eu vou passar, mas vai enfrentar Minnesota Timberwolves e também Denver Nuggets. Ainda é um dos times mais equilibrados da NBA, então o torcedor também, né, olhando para o lado bom aí, pode ficar mais tranquilo. É o sexto em eficiência ofensiva e também o sexto em eficiência defensiva. E nessa semana agora, se iniciando, né, no dia de hoje, 26/12, fechando no dia 1º de janeiro, joga contra Minnesota Timberwolves em casa, New York Knicks em casa, Denver Nuggets fora e Brooklyn Nets em casa. Falamos então de Oklahoma City Thunder. Vamos passar então para o nosso terceiro colocado, que é o Denver Nuggets. Falei que falaria mais dos atuais campeões aqui. Já falei aí que eles têm o melhor jogador da semana, estão no melhor time da semana também. E o Nuggets tem 22 vitórias e 10 derrotas agora, subiu para a segunda colocação no Oeste. Foram 5 vitórias nessa semana. 5 jogos, 5 vitórias, tá? Jogou bastante. Claro, nessa semana teve um dia a mais, como eu já falei aqui, contou o dia de Natal, mas uma performance incrível, né? É o time com mais vitórias na NBA no atual momento, né? Recorde de vitórias seguidas, 5 vitórias seguidas. O time com mais vitórias não, né? O time com mais vitórias seguidas são 5 até aqui no momento, tá? E assistindo ali o jogo de Natal, eu vi, né, um Nuggets bem próximo dos bons momentos que passou nos playoffs do ano passado. O Murray muito decisivo, o Jokic muito inteligente, sabendo a hora de passar, a hora de arremessar, a hora de usar o corpo, indo muito para a linha do lance livre, né, algo que foi até meio controverso, o Steve Kerr não gostou muito, né, e Michael Porter Jr. Sendo
muito eficiente nas suas bolas de 3, defendendo bem, deu 2 tocos ali no Klay Thompson, né? Defendendo bastante o perímetro também. Quem teve o Caldwell Pope também jogando bem, né? Enfim, um time bem parecido com o que tinha o ano passado. Claro que, como eu já falei aqui, o banco de reservas não é lá aquelas coisas, né? Os jovens estão entrando na rotação, o Watson, Christian Brown, né? Muitos outros aí participando também, Zeke Nnaji, enfim. E esse tem sido o diferencial, né? Enquanto o time titular ontem, todo mundo estava com plus-minus positivo, o time reserva, todo mundo, né? Os reservas, todo mundo com os plus-minus negativo. Então, enquanto um dos reservas está em quadra ali, o time acaba sofrendo um pouco. Então, algo para olhar, mas claro, né? O quinteto titular é muito forte, o mais forte da liga, com certeza, né? Se não um dos mais fortes. Então, isso faz o Denver ser muito forte. Então, ainda mostra que é o time a ser batido, que é um dos principais candidatos aí ao título. Nessa semana, joga contra o Memphis em casa, Oklahoma em casa e Charlotte Hornets em casa. Pulando agora para a segunda colocação, vamos para Minnesota. O Timberwolves é o segundo colocado do nosso top 5 semanal, né? Era a mesma posição da semana anterior, então não subiu e nem desceu, tá? Tem 22 vitórias e 6 derrotas, primeiro colocado na Conferência Oeste, 3 vitórias e uma derrota nessa semana 9. E a mesma situação das últimas semanas, vencendo muitos jogos por ser um time extremamente bom e consistente e disciplinado na defesa. É o melhor time no lado defensivo da quadra, primeiro em eficiência defensiva. E pela 14ª vez, ele fez menos pontos do que a média da NBA e mesmo assim venceu o jogo. Isso aconteceu contra o Kings, né? Limitou o Sacramento Kings a 98 pontos somente para 96 posses de bola, número incrível, né? Principalmente pensando que o Kings era o melhor time, né? Foi o melhor time de todos os tempos, melhor ataque de todos os tempos na temporada regular do ano anterior. Então, com certeza, é um time muito bom no ataque, mas a defesa do Wolves é muito boa. Né? Karl Anthony Towns continua fora, né? Continua como questionável, na verdade, para a partida de hoje contra o Oklahoma City Thunder. Então pode ser um ponto importante aí, já que é um jogador que tem contribuído bastante. Claro que tem Rudy Gobert, tem Naz Reid, outros jogadores para jogar ali, né? Perto do garrafão. Mas o Anthony Towns, claro, é um grande, né? Um dos melhores big men aí que a NBA tem. E nessa semana joga fora contra o OKC, em casa contra o Dallas, em casa contra o Lakers e fora contra o New York Knicks. E para fechar nosso top 5, talvez junto com o Denver Nuggets, o time que joga o melhor basquete hoje na NBA, que é o Boston Celtics. Boston Celtics que venceu o Lakers ontem na noite de Natal, vitória maiúscula, jogando fora de casa, né, contra o seu maior rival aí. Hoje o Celtics tem 23 vitórias e 6 derrotas, é o primeiro no leste e tem o melhor recorde da NBA, ou seja, é o primeiro no geral. Na viagem para Califórnia, né, viagem para a Costa Oeste, teve 3 vitórias e uma derrota, tá? Subiu uma posição no nosso top 5, na verdade manteve, né? Era primeiro na semana anterior, desculpem, mas já era o primeiro colocado, manteve aqui no nosso top 5. E nessa viagem venceu Kings, Clippers e Lakers, tá? 3 vitórias fora de casa e teve uma derrota que foi na prorrogação contra o Warriors, enfim, jogo disputadíssimo também, então nada aqui para observar de muito ruim. É um time que varia muito a jogada, tem muitos playmakers, né? Além do Jaylen Brown, o Jason Tatum também, né? Cria o próprio arremesso, vai para a cesta, enfim, Derek White também, Drew Holiday, enfim, um time bem completo. É isso que eu vejo no Celtics, jogadores que arremessam de 3, Sam Hauser, até o próprio Al Horford, né? Tá em quadra, arremessa de 3, Peyton Pritchard, time bem completo. E agora tá no clube aí dos times que estão no top 5, em defesa e também no ataque. É o terceiro melhor ataque e a quinta melhor defesa. Estatística importantíssima aí pro Boston Celtics. Tava com 6 vitórias e 5 derrotas fora de casa, próximo dos 50% ali. Agora com essas 3 vitórias e uma derrota na última semana, tem 9 vitórias e 6 derrotas fora de casa. Então, além de ter 14 vitórias e nenhuma derrota em casa, 9 vitórias e 6 derrotas fora. Então, também melhorando o aproveitamento fora de casa, algo que, né, como diria Greg Popovich, essa liga se ganha na estrada. E nessa próxima semana, o Boston Celtics, melhor time da NBA até aqui, na classificação, pelo menos, né? Joga contra o Detroit Pistons em casa, Toronto Raptors em casa e San Antonio Spurs fora. Calendário um pouco mais fácil aí para o Boston Celtics nessa semana. Certo, galera? Fechamos aqui então mais um Curtinhas do Bola Laranja, mais um Top 5 semanal, né? Voltamos na semana que vem com mais. E é isso. Agradeço a você que assistiu esse vídeo, que
né? Pedir aqui para deixar o like, se inscrever no nosso canal e também redes sociais, @bolalaranja.oficial no Instagram e @plaranjaoficial no Twitter. Beleza? Semana que vem estamos de volta com mais. Valeu, galera. Feliz ano novo e até!